Olá pessoal, vamos lá para o nosso primeiro vídeo de 2022, nosso primeiro conteúdo aqui gerado no YouTube, direto para vocês. Quem me acompanha desde muito tempo na realidade, mas desde novembro nós viemos falando muito sobre terapia manual visceral, tá? E em 2022 eu trago muito mais desse conteúdo para ajudar na sua prática clínica, principalmente no verdadeiro raciocínio clínico. É muito fácil falar em raciocínio clínico, é muito fácil tentar correlacionar as coisas, mas esquecer algumas. E tem acontecido muito isso no âmbito da terapia manual, e é isso que eu venho trazer para vocês hoje e explicar o que é essa terapia manual visceral, tá? O que a gente faz com a terapia manual visceral. Existem hoje diversos profissionais que falam muito de terapia manual, de raciocínio clínico, profissionais excelentes, mas que acabam esquecendo a correlação com as vísceras. E muitas vezes a causa da lesão está em um problema visceral. E aí a gente acaba deixando de lado essas partes mais importantes, principalmente a lesão visceral e as alterações do sistema nervoso autônomo, que para quem já vem me acompanhando, sabe que eu tô falando muito sobre sistema nervoso autônomo, que é a porta de entrada para a gente entender uma alteração visceral. Bom, vamos lá. O vídeo de hoje, né, eu quero trazer por que o fisioterapeuta precisa entender essa questão de terapia manual visceral. Por que ele precisa entender sobre víscera, né? Eu fui uma pessoa que eu saí da graduação, eu não tive nada de víscera, tá? A minha formação foi uma formação muito densa em músculo, ligamento e basicamente isso, né? Questão nervosa, inervação, sistema nervoso central, autônomo, eu só via na parte de neurologia, tá? E não, isso daí não tem relação somente com a parte de neurologia, com a parte de neuropediatria. Tem uma relação que engloba muito a questão visceral, né? Então assim, o meu objetivo sempre foi trazer transformações para o meu paciente. E além de transformar o meu paciente, né, através do tratamento, transformar também a minha carreira. E falar em transformação, né, a gente precisa entender e estudar, né? Muitos pacientes chegam no consultório e nem sabem que eu trabalho com a víscera, né? Que eu posso manipular uma víscera, que eu posso dar um estímulo visceral e esse paciente melhorar, né? Então o que eu quero trazer? Eu quero trazer as duas coisas, né? A terapia manual associada à questão visceral, que acabam esquecendo e deixando muito de lado. E eu digo, 80 a 90% dos pacientes que eu atendo no consultório, eles têm alterações viscerais, tá? E ali às vezes está a metade do tratamento desse paciente e você acaba deixando passar de lado, tá, essa víscera, e esse paciente não melhora 100%. Por quê? Porque você não deu atenção para a víscera desse paciente. Às vezes você não deu atenção em tratar um estômago desse paciente. Às vezes você não deu atenção em tratar o intestino desse paciente, sendo que esse paciente tem uma hérnia de disco, tá? Ele está em crise ciática, mas ele sofre também com a constipação intestinal. Conseguiu entender a relação? A constipação intestinal leva a uma alteração, uma pressão maior nesse disco, gerando uma ciatalgia muito mais grave para esse paciente. E aí o que eu preciso fazer? Entender que o sistema nervoso desse paciente autônomo está alterado, tá? Principalmente uma correlação de um sistema nervoso simpático para as alças intestinais mais baixas, que sai da região lombar, lombosacra, né? E esse paciente já tem uma alteração mecânica associada à constipação, piora todo o seu processo de ciatalgia. Então a gente precisa começar a fazer essas correlações. Mas Rafael, tudo que você trata é somente visceral? Tá? Existem alterações que são únicas e exclusivamente mecânicas. E aí também, aqui comigo, vocês vão começar a entender quando descartar uma lesão visceral, quando descartar uma lesão mecânica. A gente precisa entender a diferença dessas duas esferas. Existe um abismo bem grande entre uma alteração
somente visceral e uma alteração somente mecânica. E para isso existem testes. Mas nesse abismo existe um encontro, tá? Que essas duas alterações podem estar correlacionadas. Tá bom? Então é uma analogia mesmo que eu faço aqui, somente para vocês entenderem. Existem traumas que são somente mecânicos, então eu vou atender somente aquela mecânica. Mas o paciente crônico, ele é um paciente que sofre com alterações crônicas, ele é um paciente que tem muita possibilidade de ter alteração visceral, seja uma alteração cardiológica, uma alteração em sistema respiratório, uma alteração gastrointestinal, uma alteração no estômago, uma alteração no intestino. Tá? Então, normalmente, pacientes cronificados, eles têm alterações viscerais e eu preciso dar atenção e entender essa alteração visceral para mim poder tratar. Como que eu faço essa correlação? Não tem como a gente falar de todas as vísceras em um vídeo hoje, tá? Mas eu quero que vocês comecem a entender. A cavidade abdominal, principalmente a infraabdominal, abaixo do diafragma, né, que fala infradiafragmática, né, ela é uma cavidade que ela está dividida por peritônio, né, que são folhas, capas que envolvem essas vísceras. Além dessas capas que envolvem essas vísceras, nós temos ligações faciais. As folhas de peritônio não deixam de ser uma fáscia, tá? Mas nós temos algumas outras ligações faciais que conectam uma víscera a outra. E também nós temos ligamentos que acabam ligando essas vísceras a estruturas articulares. Então essas vísceras, elas não ficam soltas dentro da cavidade, né? Essas vísceras repousam uma ao lado da outra, uma talvez até em cima da outra, conectados por fáscias e por ligamentos. E aí, o que acontece? Às vezes um paciente, ele tem um trauma mecânico. Ele sofreu um trauma mecânico em algum momento da vida dele, e esse trauma mecânico foi ficando lá, o corpo ele se adaptou, ele se ajustou àquela lesão mecânica que ele teve lá na articulação dele, lá na vértebra, enfim. Mas com o tempo, essa adaptação que o corpo começa a gerar, ela começa a ter repercussões. E essas repercussões vão ser geradas lá na víscera desse paciente. Tá? Muito comum ocorrerem essas repercussões quando nós temos alterações ou traumas a nível da nossa coluna, né? Principalmente a nível da coluna torácica, a nível da coluna lombar. Por quê? Quando nós temos uma alteração a nível de coluna, principalmente torácica, dali daquela região saem muitas inervações simpáticas, nervos que vão em direção às vísceras, né? E vai inervar essas vísceras. Então o que acontece? Se eu tenho um trauma mecânico, eu acabo irritando, né, essa informação nervosa que está saindo desse segmento. E aí, com o tempo, eu gero alterações viscerais. Rafa, quais são os tipos de alterações que pode gerar? Ou quais são os tipos de alterações que esse paciente apresenta para mim? Tá? Eu vou falar um pouquinho mais das alterações ali infradiafragmáticas relacionadas a estômago, fígado, intestinos, tá? Então, na minha consulta, sempre tem na minha avaliação eu perguntando para o paciente, tá? Como que é a sua digestão? Tá? Depois que você come, você se sente muito estufado, a sua digestão ela costuma ser lenta, você arrota demais. Então isso daí são informações que eu vou coletando, né? Como que é a funcionalidade do seu intestino? Quantas vezes na semana você vai no banheiro, né? Ou quantas vezes por dia você vai no banheiro? Suas fezes ela tem uma característica mais densa ou as fezes mais mole, tá? Tudo isso vai começar a me direcionar por alterações viscerais. Se o paciente me falar que ele tem eventos de diarreia, tá? Eu vou relacionar lá com o intestino delgado. Se esse paciente me falar que tem eventos de constipação, que fica dias e dias sem ir ao banheiro, né? Eu preciso dar uma atenção no meu intestino grosso, né? Colo ascendente, transverso, descendente.
Então, assim, essas coisas vão ligando e correlacionando, né? Pacientes que relatam que tem muita salivação, boca amarga, né? Tem uma relação muito grande com o fígado, né? Fezes de colorações diferentes, fezes mais amarelada, mais esverdeada. Nós temos uma relação também com fígado, né? Sistema de bilirrubina, né? Então, isso daí a gente precisa estar ligado. Porque às vezes o problema está na alteração visceral. E é ali onde eu, fisioterapeuta, entro, tá? E eu consigo ajustar essa víscera junto com o estímulo mecânico que vai gerar uma alteração neurofisiológica e eu dar estímulos para esse corpo se reorganizar. E é aí que eu começo a iniciar o tratamento desse meu paciente. Existem patologias muito mais severas, sim, que chegam no consultório que eu preciso encaminhar para outro profissional, né? Profissional, para o médico, muitas vezes, porque ele vai conseguir, às vezes, avaliar de uma forma melhor aquele caso. Mas tem muitas alterações mecânicas que geram alterações viscerais, e quando nós falamos em mecânico, é a gente que trata, fisioterapeutas, né? Então nós vamos focar nessas alterações. Outra coisa que precisamos entender, né? Todas as vísceras, elas se mexem, tá? E como que essas vísceras se mexem? Então, tudo que a gente sabe que mexe no corpo é chamado de biomecânica, então segue-se uma biomecânica para as vísceras, né? E essa biomecânica, ela é regida principalmente pela nossa respiração. Então, no momento de inspiração e expiração, acabam ocorrendo alguns movimentos diafragmáticos, e essas vísceras, fisiologicamente, elas se movimentam num padrão fisiológico seguindo essa mecânica diafragmática. Porém, se eu tenho alguma alteração visceral ou até mesmo alguma alteração mecânica, essa víscera não vai se comportar muito bem nessa regência biomecânica do diafragma. E aí já é um teste, né? Para quem tá muito curioso, vai lá no meu feed do Instagram que eu tenho esse teste, tá bom? Já gravado. E aí é um teste que nós fazemos que é chamado ausculta visceral. Então, na ausculta visceral, você consegue sentir, né, a mobilidade dessa víscera. Nossa, Rafael, mas consegue sentir? Consegue, tá, pessoal? O treinamento da nossa mão é necessário. Normalmente a gente tem uma atitude ou uma prática muito bruta em tocar o paciente. E a gente tem que desmistificar isso e a gente tem que melhorar. A gente tem que começar a entender que os tecidos, eles precisam receber toque, tá? E para isso a gente vai treinando nossa mão, tá? E conseguindo fazer com que os nossos mecanorreceptores da mão sinta essas mobilidades. Bom, outros testes também que nós fazemos são os de inibição nervosa, né? Então, se eu tenho uma víscera que ela está ativa, relacionado com a mobilidade. Se eu tenho uma víscera que ela está gerando uma alteração mecânica, ela está gerando uma alteração, uma informação para uma articulação, tem um teste, né, que nós fazemos, que é o teste de lift visceral. E como que é realizado esse teste de lift visceral? Geralmente, se o paciente ele tem uma dor, vamos falar lá, uma dor na coluna, né? Para as mulheres, dor na coluna, eu já pergunto na minha avaliação, como que é o seu período menstrual? É algo muito importante que a gente precisa estar relacionando. Porque, geralmente, se o ciclo menstrual da mulher é alterado, é um ciclo que ela acaba sofrendo, ou às vezes ela menstrua um mês, não menstrua o outro, tá? Gera alteração, principalmente dor na região lombar no seu período menstrual. Essa mulher, ela provavelmente vai relatar isso para você. Provavelmente, se você atende, você já pegou algum paciente que relatou isso. E o que eu acabo fazendo? Eu acabo fazendo um teste de lift visceral no útero dessa paciente. Então, eu palpo esse útero. Se essa paciente me fala que ela sente dor no movimento de flexão, eu palpo esse útero e peço para ela fazer o movimento de flexão para mim. Eu
palpando esse útero. Então o que eu faço? Quando eu palpo, eu retiro a informação nervosa, né? E se essa paciente faz um movimento de flexão, ou se ela aumentou a mobilidade da flexão dela durante o teste, ou se ela também relatou que diminuiu a dor, ou as duas coisas aconteceram, significa que esse útero ele está influenciando nessa alteração mecânica. Então o teste de lifting visceral, ele é um teste muito importante. Há homens, né, que chegam para mim no consultório relatando dores na coluna, tá? Principalmente homens com idades acima de 50 anos. Precisa perguntar como está os exames de próstata, né? Alterações prostáticas nesse paciente geralmente geram alterações e dores na coluna. Em dezembro mesmo atendi um paciente que tem uma hiperplasia prostática muito grande, vai fazer ressecção logo mais, e veio se queixando de dor na coluna para mim. Além de uma alteração na região sacra que ele tinha, essa próstata, essa alteração, essa hiperplasia prostática está gerando um incômodo também para esse paciente. Então, o teste de lift visceral, ele é um teste derradeiro, principalmente para mim é descobrir quando eu tenho uma alteração visceral ou quando é uma alteração mecânica. E existem também alterações viscerais junto com alterações mecânicas. Eu posso encontrar as duas coisas em um paciente. Geralmente eu encontro essas duas coisas num paciente, tá? Mas muitos pacientes apresentam as alterações viscerais. E muitas vezes a gente deixa de entender essas duas coisas. A gente pensa somente no alongar, no fortalecer, ou talvez a gente pensa somente em dar um thrust, gerar um efeito, um estímulo neurofisiológico que momentaneamente ele vai gerar alívio para o paciente, mas eu não vou estar tratando, tá? Eu preciso começar a englobar tudo que eu tenho na minha caixa de ferramentas. Ah, hoje você não fortalece, você não alonga seus pacientes? Rafael, gente, eu fortaleço, eu alongo, eu dou orientações, eu encaminho para outros profissionais que trabalham com a fisioterapia convencional, eu encaminho para educadores físicos, né? Eu encaminho pacientes meus para nutricionista, muitos pacientes meus que eu trato questão visceral eu encaminho para nutricionista. Então eu tenho que começar a abrir esse leque, né? Outra coisa que nós precisamos dar muita atenção também são os pacientes que têm as intolerâncias. Hoje, o que nós temos de pacientes com intolerância a glúten, a lactose, celíacos, que chegam no consultório, gente, esse alimento, quando ingerido, ele agride a víscera desse meu paciente de uma tal forma, e essa víscera, a inervação que chega nessa víscera, ela é bombardeada, entendeu? E aí vai gerar uma dor somática, né? Víscerosomática, que é chamada essa dor, né? Um estímulo víscerosomático. A víscera vai enviar um estímulo nervoso, né? Para a região de onde sai a inervação, e aí esse paciente aparece com dor articular. Dá uma olhada, tem pacientes tão graves, intolerantes a glúten, que quando ingere um glúten, eles sofrem com dores articulares, tá? Pacientes, às vezes, que ingerem algum componente lácteo, né, que tem a enzima de lactose, acabam passando mal, acabam começando a sentir dores interescapulares. Por quê? Porque muito da inervação de estômago, intestino, sai da região tóraco-lombar. Então, olha como eu preciso entender e auxiliar esse meu paciente. Além do mais, educar esse paciente. O nosso objetivo é educar o paciente também. Claro, o paciente não vai ficar comendo esse tipo de coisa para agredir a sua víscera. Mas imagina o tanto que esse cara já não passou, e o tanto que ele já não agrediu, e o tanto de informação que já não foi para essa articulação dele. Então, a gente precisa causar transformação, que eu falei lá no começo do vídeo. Quando eu atendo esse paciente, às vezes não é só um thrust que ele precisa. Às vezes ele precisa do thrust, às vezes ele precisa que eu libere aquele diafragma dele, e às vezes precisa aquela víscera, precisa que eu atenda ela, né? Que eu manipule ela. Terapia manual visceral não é massagem na barriga do paciente, tá? É eu entender o que eu tô fazendo, é eu entender que eu tô tirando tensões, é eu entendendo que eu tô liberando a fáscia realmente dessa víscera, gerando conforto para essa víscera, melhorando a mobilidade dela, a motilidade, o trânsito intestinal, que vai gerar transformação às vezes na vida desse paciente.
tá? E vai gerar transformação na minha carreira. Então eu preciso começar a linkar todo esse conteúdo e não deixar ele somente denso para uma terapia manual, não deixar somente denso para uma questão somente de um exercício. A minha obrigação é entender esse paciente como um todo, holisticamente. A partir do momento que nós começarmos a entender esse paciente realmente como um todo, a gente vai começar a gerar transformações. E essas transformações vão ser mútuas, tanto para mim quanto para eles. Beleza, pessoal? Agradeço a vocês. Tá? Nosso primeiro vídeo de 2022. Quem não se inscreveu no canal, se inscrevam, tá, pessoal? Ajuda a fortalecer o canal. Isso daqui é muito importante pra mim. Eu sempre tentando trazer o melhor conteúdo pra vocês. Me acompanhem. Toda segunda-feira estarei soltando vídeo no canal do YouTube. Talvez eu solte mais vídeos durante a semana, tá, gente? No Instagram, quem não me segue lá, @Rafael Reis Osteopatia. Eu solto dicas diárias, principalmente dos stories. Então colhem nos stories. Na próxima semana a gente tem aula aqui de novo, conteúdo aqui, e aí a gente vai começar com as aulas práticas voltadas para a questão visceral. Beleza, gente? Beijão, até mais!